Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma possível resolução para esse exercício número 1. Tá? O exercício número 1 basicamente envolve o problema de contabilizar quantidade de dígitos de um número inteiro. Aqui eu restringi para um número inteiro também positivo. Tá? Esse exercício eu abordei de forma mais detalhada no vídeo anterior, então se você ainda ficou com dúvidas, né, ou chegou aqui nesse vídeo direto, eu sugiro que você volte nesse vídeo anterior e dê mais uma olhada, dê uma revisada, que lá eu abordo e discuto de forma mais detalhada a respeito desse exercício. Tá? Bom, para esse exercício, eu não gostaria que você tivesse pensado em uma solução, vamos dizer assim, mais limitada, né, um pouco limitada, um pouco mais trabalhosa, que é resolver com estruturas condicionais somente, tá? Como assim? Eu poderia resolver esse problema só utilizando estruturas condicionais, tratando todos os casos. Por exemplo, se o número informado pelo usuário estiver entre 1 e 9, então imprima na saída um dígito. Se o número informado pelo usuário estiver entre 10 e 99, imprima na saída 2 dígitos. Se o número informado estiver entre 100 e 999, imprima na saída 3 dígitos e assim sucessivamente. Poderia resolver dessa forma? Poderia, né? Qual que é o problema nisso? Eu teria que elaborar estruturas condicionais de tal forma que aborde, né, que agrupe e considere todas as entradas, todos os casos de teste possíveis. Lógico, sendo números inteiros e positivos, né? O que torna o meu algoritmo um pouco trabalhoso de se implementar, um pouco cansativo de escrever, né? E não era essa a solução que eu gostaria que vocês tivessem pensado, tá? Resolve o problema? Resolve, mas talvez não atenda a todos os casos de teste, ou seja, fica funcionando parcialmente, tá? A ideia da gente estudar estruturas de repetição é justamente reduzir essas tarefas, essas instruções, essas escritas de instruções repetidas, né? A gente define uma instrução, uma ou umas, né, várias instruções para se repetir, coloca dentro de um bloco de uma estrutura de repetição e assim a gente constrói o nosso algoritmo, né? Deixa que a estrutura de repetição, ao ser executada, se encarregue de executar todas ou essa instrução que a gente delimitou pelo bloco. Então, a minha solução, a solução que eu vou apresentar aqui para vocês, lógico, talvez não seja a única solução correta, nem a melhor, nem a pior, tá? Inclusive, se você pensou em uma outra solução diferente, comenta aqui embaixo ou então escreva uma mensagem para mim que certamente eu vou te dar a devolutiva a respeito da sua solução, tá bom? Basicamente essa resolução vai ser apresentada envolvendo a estrutura de repetição enquanto, né? Porque a gente pode notar que para esse problema, se a gente for utilizar o para, a gente não tem aqueles parâmetros, aqueles atributos bem definidos, né? O para, a gente viu a diferença entre ele e o enquanto no seguinte sentido, né, sendo a principal diferença, né? O para eu posso utilizar quando eu tenho a quantidade de iterações definidas. Quantas vezes aquele bloco de instruções vai ser executado. Quando eu tenho isso definido, então eu posso utilizar o para. Agora, quando eu não tenho essa quantidade de vezes que uma instrução ou várias instruções vão ser executadas, então talvez seja o mais adequado utilizar o enquanto. Nesse caso, a solução que eu vou apresentar aqui para vocês envolve isso. Eu não tenho definida a quantidade de vezes que eu vou fazer essa instrução, então por isso que eu vou utilizar o enquanto para resolver esse problema, beleza? Então, vou abrir uma nova página aqui, deixa eu colocar umas linhas aqui para ficar melhor na escrita. Eu vou pegar um número qualquer aqui, por exemplo, 958, tá? Esse número, claramente a gente sabe que ele tem 3 dígitos, né? Beleza. Como que eu posso chegar nessa informação, né? Agora eu preciso ensinar o meu algoritmo a chegar nessa informação, que talvez tenha sido o maior desafio aqui pra gente, né?
Bom, uma solução, uma possível ideia é eu decompor utilizar a decomposição por 10, né? Como que seria isso? Bom, vamos pegar esse número e dividir por 10. Lembrando que esse número é um número inteiro, tá? Se eu dividir por 10 isso aqui, dá quanto? 95,8, né? Errado. Não é isso. Como são números inteiros, então dá quociente 95, resto 8, certo? Beleza? São números inteiros, então inteiro não tem casa decimal, beleza? Então, agora eu vou pegar e vou dividir esse número. Deixa eu colocar em outra cor esses resultados, tá? Opa. Quociente eu vou colocar em verde e o resto eu vou colocar em vermelho. Agora, pego esse quociente remanescente e vou dividir por 10 de novo, tá? Quanto que vai dar isso? Dá 9, sobra 5, certo? Agora eu pego esse quociente remanescente e divido por 10 de novo. Quanto que dá isso? Dá 0 e sobra 9, certo? Bom, aqui atingiu o limite 0, né? Limite assim, o quociente remanescente é 0, né? Se eu olhar aqui para trás, quantas divisões por 10 eu fiz? Isso, eu executei exatamente 3 divisões por 10, certo? E esse 3 talvez esteja relacionado a exatamente com aquele 3 que eu coloquei em azul aqui, né? 3 dígitos daquele número, né? Então, talvez a relação da quantidade de dígitos de um número esteja ligada ou relacionada com a quantidade de divisões por 10, até que esse número, né, o quociente remanescente seja o 0, né? Vamos fazer um outro teste, por exemplo, com o número 67, tá? Se eu dividir esse número por 10, dá quanto? Dá quociente 6, resto 7, certo? Atingiu 0 ainda no quociente? Não, né? Então, vou dividir ele por 10 de novo. Dividir por 10 dá quociente 0, sobra 6. Atingiu o quociente 0? Sim. Então, verifica aí quantas vezes eu fiz a divisão por 10. 1, 2. 2 vezes. É exatamente o número de dígitos que esse número possui. Tá? Então, o algoritmo vai funcionar assim. Pego o número que o usuário informou da entrada e divido por 10 e guardo o quociente remanescente. Enquanto esse quociente remanescente, né, que eu chamo de verde aqui, né, eu coloquei na cor verde, enquanto esse quociente remanescente for maior ou diferente de 0, né, eu vou executando essas divisões. E para cada divisão por 10 eu contabilizo num contador, né, um contador, sei lá, conte divisões mais 1, por exemplo, né? Quando esse quociente remanescente atinge 0, então eu paro de executar essas divisões por 0. Pode ser? Então, como ficaria isso, né? Deixa eu encostar isso aqui para o canto e vamos à resolução, né, pessoal? Bom, primeiro passo, nome do algoritmo, né? Vou chamar ele de conta dígitos, tá? Conta dígitos, eu vou declarar o meu N, né? Inteiro. N. Aí eu vou colocar uma variável chamada contador. Beleza? E aí eu vou utilizar uma variável também chamada de... Não, vou deixar só assim, tá? Vou deixar somente assim, tá? E aí, agora eu vou colocar assim: escreva, informe um número inteiro, né?
inteiro positivo. Não vai caber aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Só continue aqui embaixo, beleza, pessoal? Leia N, certo? E aí, olha só que interessante, né? Eu vou inicializar o meu contador. Esse contador vai ser o contador de divisões, tá? Que no final ele vai ser a quantidade de dígitos, né? Vou inicializar ele com 0, beleza? E aí eu vou colocar assim. Enquanto a minha variável n for maior do que 0, faça. Divido n por ele mesmo. Perdão, divido ele mesmo por 10, certo? Que são essas divisões por 10 que eu faço. E o resultado eu vou atribuir no próprio n, porque veja nesse exemplo, o meu n inicialmente é o número que o usuário informou, por exemplo, 958. Quem é o próximo n da questão? É o 95, né? Quem é o próximo? É o 9. Quem é o próximo? O 0. Quando esse meu n atingiu o 0, significa que eu decompus todo o meu número inicial por 10, né? Até que eu atingi o número 10. Até que eu atingi o número 0, perdão. Né? Então, esse n recebe n quociente 10 faz exatamente isso. Pega o quociente remanescente e atribui a própria variável n. Assim eu não preciso de outra variável, tá? Para guardar esse quociente remanescente, tá? E aí, a cada divisão que eu fizer por 10, eu contabilizo mais um. Então, eu coloco assim, contador recebe contador mais um. Tá? Fim enquanto. Aí alguém vai falar assim, professor, mas será que essa condição entre parênteses não vai ser sempre verdadeira? Será? Eu acredito que não, né? Porque como eu estou fazendo essa atualização em azul, uma hora a minha variável n vai chegar a quanto? Vai chegar a 0, né? Porque se o meu n inicialmente é 67 e a cada divisão por 10 eu vou guardando o quociente na própria variável n, uma hora esse quociente remanescente ele atinge o valor 0. Então, uma hora essa condição entre parênteses vai ser falsa, tá? Então, se você ficar com dúvida, eu sugiro que, na verdade, sugiro não, eu gostaria que vocês fizessem uma execução passo a passo para esse algoritmo que a gente acabou de construir aqui, tá? Que eu acabei de apresentar para vocês. Então, vai ficar assim, escreva, né? Colocar assim, quantidade de dígitos. Opa. Contador, né? Variável contador vai ter exatamente a quantidade de divisões por 10, que é a correspondente à quantidade de dígitos do número. Beleza, pessoal? Bom, faça uma execução passo a passo disso aí, tá? Para vocês compreenderem a execução da estrutura de repetição, tá? Se você não fizer essa execução passo a passo, certamente você vai ter dificuldade de assimilar essa ideia. Então, eu sugiro sim que você faça essa execução passo a passo. Beleza, pessoal?